E aí pessoal, aqui é o Léo do Confissões de um Soro Positivo. Antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir que vocês não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de dar um like no vídeo, não esqueçam de ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar nas suas redes sociais para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo. É muito importante para que a gente tenha um feedback e continue fazendo esse trabalho para vocês. Eu vou voltar essa semana com um tema muito pessoal e eu acho que talvez isso sirva para muitas pessoas no início do tratamento, para as pessoas saibam um pouquinho como é a minha vida hoje, depois que eu descobri o meu diagnóstico positivo para HIV. Então, o vídeo de hoje é o que mudou na minha vida depois do meu diagnóstico positivo para HIV. Eu sei que as pessoas sempre falam assim, quando hoje em dia tem como ter uma vida normal, hoje em dia você pode ver normalmente, hoje em dia nada muda depois que você se descobre positivo para HIV. E eu vou dizer para vocês que eu não vejo muito dessa forma, mas eu quero que vocês tenham calma e assistam esse vídeo até o fim, porque eu quero que vocês compreendam por que eu estou dizendo isso. Porque senão daqui a pouco o pessoal viu só esse início do vídeo e vai ser por aí dizendo que o Léo está falando que a minha vida vai mudar e que a minha vida é isso e aquilo. Não, calma. Eu acho que quando as pessoas falam e dizem assim que a vida vai seguir normal, elas querem falar que você consegue seguir tendo e fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Só que eu não posso ignorar que eu tenho uma vida muito diferente da que eu tinha antes do meu diagnóstico. É claro que eu faço ativismo e militância, eu dou palestras, eu faço vídeos sobre HIV, sobre AIDS. Então, isso está muito presente na minha vida diariamente. Eu não tenho como dizer que o HIV não faz parte da minha vida, eu não vivo isso, porque na verdade eu vivo isso. Eu vivo isso muito. A minha vida toda, todos os dias eu tenho algum cronograma, alguma coisa relacionada ao HIV e AIDS. Então, só daí a minha vida já mudou bastante. Mas isso é porque eu faço ativismo, militância e todo esse trabalho em questão de conscientização, prevenção e tal. O que não quer dizer que vai acontecer com todo mundo que começar o tratamento. Não quer dizer que vai acontecer isso com você quando começar o tratamento ou quando está começando o tratamento. Mas existem algumas coisas que mudaram a minha vida, independente do meu ativismo e da minha militância. A primeira coisa que eu acho que é mais importante é que o HIV mudou muito a minha maneira de ver o mundo, a minha maneira de me relacionar com pessoas. Eu já fazia algum trabalho de militância e ativismo em questão dos direitos e das questões todas de violência, homofobia e todas as questões envolvendo a comunidade LGBTQI, mas a questão do HIV me humanizou muito mais de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Eu conheci histórias de pessoas que me tocaram muito, assim como no movimento LGBT também, e essas duas coisas me ajudaram a eu crescer como uma pessoa e eu dar valor para coisas diferentes. E eu acho que isso vai muito quando as pessoas falam, às vezes, quando tem um câncer, quando tem uma diabetes, às vezes, quando tem qualquer uma questão de saúde que comprometa a saúde, a pessoa começa a repensar muitas vezes a sua vida, os valores, sabe? A importância de alguns momentos. E eu acho que isso foi uma coisa que mudou muito em mim. Hoje, nessa questão social, de meu relacionamento com a sociedade, o HIV me transformou numa pessoa muito melhor. Uma relação comigo mesmo e numa relação Léo com outras pessoas e com o mundo mesmo. Depois que eu descobri minha sorologia, outra coisa que mudou também, falando nessa questão social, foram algumas amizades. Isso é uma coisa com certeza. Porque a gente começa a perceber, principalmente quando a gente começa a revelar a nossa sorologia, a gente começa a perceber que algumas amizades começam a se afastar e começam também a chegar outras. E aí o HIV mostra que, na verdade, às vezes a gente tinha amigos que não eram tão seu amigo assim, ou que não souberam lidar com essa situação, e a gente começa a ver essa relação de amizade de uma forma um pouquinho diferente. A gente se decepciona muito com algumas pessoas, isso é inevitável, isso acontece com quase todo mundo que vive com HIV e principalmente quando a sorologia começa a ser exposta, mas a gente também descobre acolhimento em pessoas que a gente jamais imaginaria. Então, esse tipo de troca com pessoas, ela muda muito, principalmente depois que a sorologia é exposta. Até o momento que ela não é exposta, a gente fica sempre com aquela dúvida de como que as pessoas
vão reagir. Algumas pessoas conseguem lidar muito bem com isso e viver tranquilamente, né? Porque pouco importa o que pensam de mim, e eu acho isso maravilhoso, mas algumas pessoas às vezes têm um pouquinho de problema de lidar com isso. E eu vou dizer pra vocês, olha, gente, não se importem muito com o que os outros vão pensar e falar. Se cuidem em primeiro plano. Depois, uma coisa que mudou também na minha vida é que eu tenho que tomar um medicamento diariamente, eu não posso faltar um dia. A gente sabe que os antirretrovirais eles não podem ter essa falha. Então, esse cuidado com a minha saúde, que era uma coisa que eu praticamente nunca tomava medicamento, quase nunca, quanto muito quando tinha uma dorzinha de cabeça ou uma gripe, isso mudou muito a minha relação de cuidado comigo mesmo. Isso mudou muito a minha relação de saber que eu tenho que tomar um remédio diariamente, de ter que ter essa religiosidade, coisa do horário. Então isso mudou muito. Isso acaba incentivando que a gente se cuide mais, porque a gente está fazendo isso pela gente, em primeiro plano, a gente está querendo se cuidar, está querendo ficar bem. Então isso faz com que tu tenha uma relação um pouco diferente com os medicamentos, sabe que tu precisa daquele medicamento, sabe que não pode falhar e acaba tendo esse cuidado. E esse ponto, infelizmente, é um ponto que muitas pessoas às vezes têm dificuldade. Porque o remédio, a gente sabe que quando a gente olha para ele, está ali nos lembrando todo o dia que nós temos um vírus, que nós vivemos com o vírus, e isso para algumas pessoas é muito difícil. Então, né, é mais alguma coisa que a gente tem que lidar após descobrir a sorologia. Para mim, foi uma coisa que foi um processo rápido de aceitar, mas eu sei que para algumas pessoas isso é um pouco difícil. E a gente também tem que lembrar que existe aí no SUS psicólogos que podem ajudar a passar por essa fase. Ninguém precisa passar por isso sozinho. Falando ainda em saúde, só que não de saúde mental, mas falando em saúde física mesmo, assim, eu posso dizer que eu também passei a me cuidar muito mais. Eu passei a cuidar muito mais da minha alimentação. Eu passei a fazer treinos mais adequados para o meu corpo, porque eu gosto muito de musculação, treinos aeróbicos. Comecei a fazer isso de uma maneira mais cautelosa, com mais responsabilidade. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou educador físico, né? Eu sou licenciado e bacharel em educação física, então eu trabalho em academia, eu trabalho com isso e eu comecei a fazer isso comigo mesmo com muito mais responsabilidade e cautela. Comecei a tomar cuidado, aquelas coisas assim de sair, sabe? Um dia que tá com uma chuva muito, sair à noite quando tá muito frio, sabe aquela coisinha que antes a gente não dá muita bola, depois a gente começa a ter mais cuidado, a gente começa a se preocupar muito com redução de danos. Eu parei de fumar, eu diminui muito a bebida alcoólica, eu passei a cuidar um pouco mais do meu fígado e com certeza todas essas coisas elas ajudam para que a gente mantenha um CD4 alto e uma carga viral baixa, né? Ou zerada, que é o objetivo de quase todo mundo que começa o tratamento. Foi assim que aconteceu comigo. Novamente eu vou dizer, eu sei que é difícil para algumas pessoas, né? Porque tem N questões, não é só tomar um medicamento, a gente sabe disso. Tem todas as questões sociais, sabe? Eu trabalho numa academia, então eu treino de graça, mas eu sei que muitas pessoas têm que pagar para isso, não vão ter essa grana. E toda essa questão da alimentação também, eu sei que para algumas pessoas tem que comer o que tem, né? Não pode ficar escolhendo. Então eu estou falando uma coisa que é muito particular, que aconteceu comigo. Eu sei que existem casos diferentes e existem situações que às vezes dificultam todo esse cuidado com a alimentação, né? E esse cuidado com o físico e tal, porque tem pessoas que realmente não têm possibilidades financeiras, sociais, etc., para conseguir ter esse apoio, principalmente. Mas a gente pode lembrar que por mais que a pessoa não tenha grana para ir numa academia, não tenha grana para pagar um personal trainer, né, que no caso sou eu, não tenha grana para fazer uma alimentação super regrada, sabe, proteínas, carboidratos, tudo calculadinho, a pessoa pode dar uma maneirada, sabe, quando for comer, a pessoa ela pode fazer uma caminhada, sabe, que é uma coisa que não custa grana, muita grana, não precisa se matricular numa academia, sabe? Para manter o corpo ativo, manter a musculatura ativa e evitar excessos, sabe, gente? Evitar excessos de bebida, comida, sabe? Aquela coisa assim, comer muito, beber muito. Isso também eu acho que seria muito bom. Isso é uma coisa que eu apliquei na minha vida nossa, me ajudou um monte depois do diagnóstico. Óbvio que às vezes a gente comete um excesso que outro também, né? Nós somos humanos, às vezes dá vontade, vai no restaurante, vai no rodízio. Também não é assim tudo, nada pode, não é isso. Mas aquela coisa diariamente, excessos diariamente, isso aí
seria bom dar, né, uma monitorada, uma repensada. Mas eu acho, gente, assim, que eu acho que a coisa que mais mudou, assim, na minha vida, além de tudo isso, assim, quando eu falo de HIV, é a questão do qual a gente começa a dar valor para as pequenas coisas, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas a gente começa a dar valor para alguns momentos que a gente não se importava tanto. Porque no início do tratamento, a gente se questiona muito sobre, sabe, se vai durar muito, sabe? Então isso faz a gente repensar muito sobre o que importa para nós. Eu acho que uma das coisas que mais mudou para mim foi justamente isso. Eu percebi o que importa para mim. E hoje eu não tenho muita paciência mais porque não me importa muito. Algumas pessoas podem achar que eu fiquei um pouco egoísta. Algumas pessoas podem achar que eu fiquei chato. Mas é que agora eu simplesmente percebi, e isso foi uma coisa que aconteceu muito comigo depois da minha sorologia, depois que eu amadureci a ideia, depois que eu absorvi, consegui lidar com a ideia de estar vivendo com HIV, de que a vida da gente é curta, de que a gente está aqui para aproveitar e que a gente não é obrigado a nada. Eu não estou dizendo que hoje eu só faço o que eu quero, não é isso, mas eu passei depois disso a perceber que eu posso dizer não muitas vezes. Posso dizer não para as pessoas se for uma coisa que vai me agredir de certa forma, ou não agredir de uma forma que eu digo que me machuque, mas que não vai me dar prazer e satisfação de fazer, porque muitas vezes a gente se sente na obrigação de fazer coisas pelos outros. E hoje eu percebo, isso foi uma coisa que o HIV me ajudou muito a perceber, que eu tenho que fazer as coisas por mim, em primeiro plano, sem esperar dos outros reações, mas também pensar em mim, fazer as coisas por mim, sabe? Fazer o meu, ir de atrás das coisas que eu quero. E se eventualmente, às vezes eu tenho que dizer não para alguém, eu faço isso com muito mais tranquilidade hoje, que é uma coisa que talvez a idade tenha me dado, porque afinal de contas eu já tenho 37 anos, né? Eu sei que não é, ai meu Deus, que pessoa experiente, mas a gente já passa por algumas coisas na vida, mas também porque a gente percebe que a nossa vida é curta, sabe? A gente começa a repensar muito sobre isso, e eu pelo menos repensei muito sobre isso, e perceber que a gente tem que pensar na gente. Sabe aquela coisa das pequenas coisas começam a dar valor? É bem isso aí mesmo, sabe? Quando eu vi às vezes uma pessoa dando um depoimento, assim, eu passei a dar valor para as pequenas coisas. É justamente isso, eu passei a dar valor para as pequenas coisas. E algumas coisas eu simplesmente percebi que não tem necessidade mais de ter na minha vida. Mas, gente, assim, eu sigo trabalhando com a mesma coisa que eu trabalhava antes. Eu tenho um relacionamento soro diferente. Eu sigo fazendo exercícios físicos, que é uma coisa que eu sempre fiz também. Ou seja, eu não tive que me privar de absolutamente nada do que eu fazia antes. Eu só tive que modificar alguns hábitos que poderiam, ao longo do tempo, potencializar algum dano à minha saúde, por uma questão de precaução mesmo. E também porque a gente começa a se cuidar mais, sabe? Começa a se prestar mais atenção e ver que está cometendo alguns outros deslizes e que tem como dar uma prevenida para evitar problemas futuros. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Agora me contem vocês. Coloquem aí nos comentários o que mudou na vida de vocês depois que vocês descobriram o diagnóstico de vocês para positivo. Mudou alguma coisa para negativo? Mudou alguma coisa para positivo? O que vocês enxergam que foi a principal mudança? Porque eu sei que tem muita pessoa que vive com HIV que comenta aqui e eu fico muito grato por isso. Um beijo no coração de vocês, espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. É uma coisa muito pessoal, então não tem todo aquele cunho de informação, mas até para vocês me conhecerem mais um pouquinho e eu nos comentários conhecer um pouquinho mais de vocês. Até a próxima!